Por que viagens de avião demoram mais hoje do que há 50 anos? Bom, isso tem tudo a ver com o Estado. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O voo, um grande sonho da humanidade, permitiu que atingíssemos velocidades e distâncias nunca antes imaginadas. Uma viagem de Londres para Singapura, por exemplo, um trecho de mais de 10 mil quilômetros, que antes demorava meses de barco, pode ser feito em apenas 8 dias? Pois é, esse era o tempo que demorava até a década de 1940. Mas, curiosamente, já na década de 70, o Concorde fazia essa mesma rota em apenas 9 horas, já incluindo uma escala para abastecer. Hoje, porém, essa mesma rota é feita em 13 horas, mesmo sem escalas. Mas o que aconteceu? Por que não temos mais aviões comerciais tão rápidos quanto tínhamos há 50 anos? Apesar de não parecer, o Estado tem culpa nisso. Bom, depois que o pioneiro Santos Dumont, com seu 14 bis, alçou o voo em 1906, o aprimoramento da aerodinâmica e dos motores tornou possível desenvolver aviões capazes de voar a alturas e velocidades maiores de forma muito mais eficiente. Um exemplo disso foi o surgimento dos motores a jato, ou de propulsão de foguete, que geram aeronaves bem mais rápidas. No entanto, com o passar dos anos, uma pergunta começou a surgir entre especialistas da aviação. Seria possível um objeto mover-se no ar a uma velocidade maior que a do som? Em 14 de outubro de 1947, o então capitão da Força Aérea Americana, Charles Chuck Yeager, foi o primeiro homem a ultrapassar a barreira do som pilotando o avião a jato Bell X-1 sobre a cidade de Victorville, na Califórnia. Essas e outras inovações tecnológicas permitiram que os aviões a jato pudessem superar a barreira do som. Por isso era comum, no início da década de 1950, acreditar que as aeronaves comerciais supersônicas eram o próximo passo da aviação. Alguns fabricantes de aviões já tinham projetos do tipo. A Boeing, por exemplo, tinha um projeto de aeronave comercial supersônica desde 1952. No entanto, os estudos ainda estavam no início e sua produção ainda parecia distante. Eis que, em 1962, a empresa britânica Bristol Aeroplane Company e a francesa Sud Aviation formaram um consórcio para produzir o primeiro avião supersônico comercial, o Concorde. A Guerra Fria estava em seu auge. Os governos queriam exibir seu progresso tecnológico. Assim, houve uma corrida internacional para ver quem conseguiria construir um transporte supersônico, também chamado de Supersonic Transport, sigla SST. Em resposta ao programa anglo-francês, em 1963, a União Soviética começou a desenvolver o seu avião supersônico comercial. Ele era o Tupolev Tu-144. Da mesma forma, o presidente Kennedy resolveu transformar uma aeronave SST dos Estados Unidos em um programa nacional, o National Supersonic Transport. O projeto escolhido foi o 2707 da Boeing, cujos custos de desenvolvimento seriam subsidiados em até 75% pelo governo. O objetivo dos Estados Unidos era fornecer algo mais do que um simples concorrente do Concorde. O supersônico americano deveria levar 250 passageiros, mais do que o dobro da capacidade do Concorde, e voar a 3 vezes a velocidade do som. Só que como o SST dos Estados Unidos seria muito maior do que o Concorde e voaria mais rápido, a fuselagem iria esquentar muito mais durante o voo e correria o risco de derreter. Então, isso exigiria o uso de titânio em vez de alumínio, o que seria muito mais difícil e caro. Para piorar, durante o tempo em que o projeto estava sendo desenvolvido, um avião bombardeiro, o XB-70, estava sendo testado em território americano. E, em algum desses testes, esse avião ultrapassou a barreira do som. Quando um objeto alcança a velocidade do som, ele cria ondas de choque que viajam através do ar com uma velocidade maior que a do som, provocando o famoso estrondo sônico. Dependendo do tamanho do objeto, esse som pode não ser tão alto, como no caso de um chicote. Aquele estalo é causado pela quebra da barreira do som. Porém, no caso de algo tão grande como um avião, o barulho pode ser ensurdecedor. Por conta disso, o governo proibiu voos supersônicos sobre o território dos Estados Unidos. Muitos outros governos copiaram essa restrição. O Congresso americano também começou a questionar por que o governo deveria gastar dinheiro com o programa. Além disso, preocupações ambientais surgiram em todos os lugares, prevendo inclusive que o SST iria destruir a camada de ozônio. Ai, esses especialistas! Os altos custos, os problemas decorrentes do alto peso total da aeronave, o mercado indefinido e o grande nível de burocracia para a construção e operação de aeronaves desse tipo fizeram com que o projeto americano fosse cancelado em 1971, antes mesmo da conclusão dos protótipos.
Mesmo com o apoio do governo Nixon, o Congresso votou contra os novos subsídios necessários para a conclusão do SST. Por conta do encerramento do projeto, a Boeing acabou demitindo cerca de 60 mil funcionários, fazendo com que o projeto ficasse conhecido como o avião que devorou Seattle. Em abril de 1971, dois corretores de imóveis colocaram as seguintes frases em um outdoor perto do aeroporto da cidade: "A última pessoa que sair de Seattle, apague as luzes." Mais uma distorção terrível causada pela intervenção estatal. Enquanto isso, o Tu-144, apelidado de Concorde aqui no Ocidente por conta da semelhança com o Concorde, realizou seu primeiro voo no último dia de 1968, 2 meses antes do Concorde, e ultrapassou a barreira do som em 5 de julho de 1969, um trimestre antes do concorrente anglo-francês. Os russos pareciam tanto estar ganhando a corrida que 10 dias depois, essa aeronave ultrapassou a marca de 2 vezes a velocidade do som. O Tu-144 era maior e mais rápido do que o Concorde, mas consumia mais combustível e era mais desconfortável para seus passageiros devido às altas vibrações. Apesar do entusiasmo inicial, o Tupolev 144 não voou por muito tempo. O primeiro grande problema foi um acidente na Mostra Aeronáutica de Paris em 3 de junho de 1973, quando, ao desviar de um Mirage que o fotografava, o piloto de um Tu-144 perdeu o controle e a aeronave caiu. Além disso, apesar dos avanços anteriores ao Concorde, o Tupolev só entrou em operação comercial 2 anos após seu concorrente, em novembro de 1977. Seu último voo ocorreu menos de um ano depois, em 1º de junho de 1978, quando a União Soviética o aposentou. Já o Concorde contou com pedidos iniciais das companhias mais importantes do planeta, como a Air France, a British Airways, a Pan Am e muitas outras. Parecia que ele seria um sucesso comercial. Todavia, com a crise do petróleo que abalou o mundo nos anos de 1970, a maioria das empresas cancelaram suas encomendas. Exceto, claro, as estatais Air France e British Airways, que tinham iniciado a parceria para a fabricação do avião. Os voos comerciais tiveram início em 21 de janeiro de 1976 pela British Airways com o voo de Londres com destino a Bahrein e pela Air France com o voo saindo de Paris com destino ao Rio de Janeiro. Por voar com velocidades 2 vezes maiores que a do som, era possível ir de Londres a Nova York em cerca de 3 horas, o que em um voo comercial normal levaria 8. Isso era interessante, pois permitia que alguém pudesse comparecer a compromissos em continentes diferentes no mesmo dia, tornando-se um atrativo especialmente para executivos e pessoas famosas. Por exemplo, no Dia Mundial do Rock, em 13 de julho de 1985, graças ao Concorde, o cantor Phil Collins foi capaz de se apresentar no mesmo dia em 2 cidades situadas em 2 continentes diferentes, Londres, no Reino Unido, e Filadélfia, nos Estados Unidos. Contudo, poucas rotas se revelaram lucrativas, se é que alguma realmente foi. A linha que levava passageiros do Rio de Janeiro para Paris, por exemplo, deixou de operar em 1982, pois só conseguia decolar com 40% de sua ocupação e ainda precisava parar para reabastecer em Dakar, no Senegal. Ao contrário do russo Tu-144, o Concorde ainda voou por 24 anos sem registrar acidentes. Porém, no dia 25 de julho de 2000, um Concorde no voo 4590 da Air France caiu sobre um pequeno hotel nos arredores de Paris, matando 113 pessoas. O relatório oficial do acidente apontou que a causa não tinha a ver com o avião em si. Um pedaço metálico havia soltado de um DC-10 e ficado na pista. Na decolagem, um trem de pouso do Concorde passou por cima do objeto, rasgando o pneu. Pedaços de metal e borracha foram arremessados contra a parte inferior da asa, rompendo um dos tanques de combustível, o que causou um incêndio em um dos motores e, consequentemente, a queda. Foi decidido que precisaria ser feitas modificações na asa e no trem de pouso do avião, para evitar outro acidente como esse. O Concorde então só voltaria a voar em 11 de setembro de 2001, para um voo operacional de validação das alterações. Mas vocês sabem o que aconteceu nessa data, né? O dia que mudou a aviação para sempre. Fora isso, ainda havia outros problemas. O Concorde apresentava um alto ruído mesmo sem operar em velocidades supersônicas, o que gerava problemas com as regulações estatais contra ruído. Além disso, não era uma aeronave confortável. Possuía apenas 2 metros de largura interna e os assentos tinham apenas 60 centímetros de largura, bem menos do que na classe executiva de aviões comuns. Isso era algo bem irrelevante para o consumidor, já que o preço de uma passagem aérea para um voo no Concorde era muito alto, cerca de $10.000. Era um preço alto mesmo considerando a economia de tempo na viagem. Até para os ricos parecia um luxo desnecessário.
Somando isso aos elevados custos de manutenção e de operação, principalmente devido ao alto consumo de combustível, a Air France e a British Airways encerraram oficialmente as operações do Concorde em 2003. Os voos supersônicos não tiveram o sucesso que era esperado no final dos anos 50. Tanto o Concorde quanto o Tupolev só foram operados por empresas estatais que aceitavam arcar com os custos desde a produção até a manutenção, já que tinham vantagens em relação às empresas privadas. O dinheiro vinha do roubo de impostos para cobrir os prejuízos. Ou seja, a alternativa supersônica jamais se mostrou economicamente viável. Atualmente, os únicos aviões supersônicos são os potentes caças e aviões militares espiões. Os custos de produção dessas aeronaves são altíssimos e por isso só podem ser mantidos pelos governos. Empresa nenhuma consegue se manter no mercado sem gerar lucro, a menos que seja estatal ou receba subsídios. A verdade é que os aviões supersônicos jamais teriam sido construídos naquela época se não fossem as intervenções dos governos. Se os empreendimentos fossem privados, assim que os protótipos não se mostrassem viáveis economicamente, seriam descartados. Para piorar, o pânico desnecessário dos ambientalistas sobre emissões de carbono até hoje atrapalham e encarecem a aviação comercial. Curioso como esses ambientalistas não parecem se importar com os aviões militares utilizados amplamente pelos governos. É fato que atualmente existem projetos para aviões supersônicos comerciais, mas agora as empresas estão fazendo calmamente um estudo da viabilidade comercial. Tudo que os governos conseguiram fazer com aquela pressa para produzir aviões rápidos, sem demanda legítima, foi gastar muito dinheiro dos pagadores de impostos e criar regulações ridículas que atrapalham o mercado de aviação até hoje. Todas essas coisas só conseguiram atrasar o desenvolvimento tecnológico da aviação. Hoje, temos aviões mais lentos do que há 50 anos e gastamos cada vez mais para ter cada vez menos conforto a bordo por conta de regulações que só encarecem o setor. E desde o grande evento de 2020, isso só tem piorado. Só quem é capaz de gerar boas, novas tecnologias eficientes é o mercado. Todo o resto, inevitavelmente, vai pelos ares em pouco tempo. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por JJ Liber, revisado por Marco Batalha e narrado por Felipe Bar. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!